situação política de desorganização completa, o lado positivo que a gente pode tirar disso é que a gente precisa aprender a se organizar de forma solidária e politicamente. E eu vou passar, então, a palavra para o Dude. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado, Álvaro. Eu vou fazer minha apresentação e depois, lá no debate, a gente vê como é que as falas e os assuntos se encaixam aí, porque é muito diferente do que os dois que me precederam falaram e, bom, se não estiver na linha do debate, pelo menos serve para divertir um pouco e que seja uma coisa leve. Então, eu sou biólogo, eu tenho uma formação acadêmica, né? Eu sempre trabalhei com pesquisa, já há mais de 30 anos, em virologia. Eu sou pesquisador do Laboratório de Virologia no Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina aqui da USP, na Dr. Arnaldo, e coordenador de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios da ASA. E aí eu pensei em me apresentar para vocês isso, né? Como é que a gente chegou até aqui, como a gente vai sair daqui. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto é uma das primeiras noites em Wuhan, quando vocês estão vendo ali na porta as pessoas positivas que foram trazidas para ficarem internadas no hotel, e do lado de cá a equipe que trouxe eles para lá. E, bom, eu queria falar, né, que assim como o coronavírus, a gente tem essas doenças que a gente classifica de doenças emergentes, né, que aparecem de uma hora para outra, podem causar uma pandemia ou só um surto mais localizado, uma epidemia. E aqui está colocado que tipo de organismo que causa as doenças emergentes, né? Em branco são os vírus, então tem um número de episódios, né? Pelo menos aqui 20 doenças emergentes, daqui na década de 80, mais 10 doenças emergentes na década de 90. E o mais importante que está do lado de cá, que não é uma coisa muito intuitiva, é que mais de 60% dessas doenças que a gente chama de emergentes são zoonoses, ou seja, elas vêm dos animais para o homem. Uma parte é da vida selvagem, como vocês estão vendo aqui, e uma parte não é da vida selvagem, são dos nossos animais de criação mesmo. Então, quanto maior a expansão desse modo de vida atual, que são as grandes criações intensivas de vaca, de porco, de galinha, principalmente, ou mink, por exemplo, como a gente viu agora com o coronavírus, esse tipo de ambiente favorece a expansão desses agentes que a gente chama de emergentes. Esse é um trabalho que procura sugerir, né? Então, a ideia seria sempre a humanidade se antecipar a esses episódios de emergência e evitá-los, né? O que não acontece. Mas uma série de fatores são colocados aí no mapa para projetar da onde ou viriam ou virão as próximas emergências, né? Então, vocês veem aqui em amarelo é onde tem mais chance, né? China e Índia aparecem, e aí eles acertam, pelo menos agora. Mas aqui nós temos, por exemplo, a região de São Paulo, né, Rio de Janeiro. Isso leva em consideração proximidade com a mata, o ambiente florestado, o tamanho da população, a quantidade de voos, uma série de fatores. Para nós, assim, a grande temor de pandemia sempre foi um vírus influenza. Então, a gente já teve, para quem lembra, um lockdown, pelo menos na cidade do México, na época da influenza, da gripe suína, né, como foi chamada a gripe suína. E os influenzas são uns vírus aqui muito curiosos, os vírus da gripe, porque eles infectam tanto aves, aqui está um pato, que é um excelente vetor, né, um bicho que tem muito vírus da gripe, e o homem. E esses vírus da gripe do pato, da gripe do porco, da gripe do homem, eles se misturam, a parte genética dos vírus. E quando eles se misturam, eles geram um monstrinho, um novo que pode causar o que a gente chama de pandemia. Então, a gripe aviária, a gripe espanhola. Depois a gente teve outras duas pandemias, e aqui nesse gráfico ainda nem tinha a gripe suína, né, de 2006, 2007, e a gente sempre teve esse temor, então, que a próxima epidemia seria de influenza. Mas acabou não sendo. Aqui, esse bicho simpático é o morcego de nariz de ferradura.
E esse a gente acha que é. Bom, os morcegos envolvem muito coronavírus, embora eles não adoeçam de coronavírus. Então, aqui vocês estão vendo uma série de episódios de transmissão do coronavírus, de alguns tipos de coronavírus, do seu hospedeiro natural para o homem. Então, antes dessa emergência do Corona 2, a gente já tinha 4 coronavírus que eram conhecidos, que eram vírus que causam algo parecido com a gripe, mas não matam ninguém. Causam gripes em criança, mas não matam ninguém. E já esses coronavírus antigos, a gente sabia que um deles tinha vindo do rato para a vaca e da vaca para o homem, do rato para a lhama e da lhama para o homem. Esse veio, desculpa, do morcego direto para o homem, e do rato, que a gente não conhece, é o hospedeiro intermediário. Mas o mais importante é que a gente já tinha tido, em 2003, o primeiro SARS-CoV, né, assim, chamado 1, que do morcego passou para um bichinho chamado civete, que a gente não tem aqui, tipo uma raposinha, que a gente não tem aqui no Brasil, e causou uma pandemia, só que essa pandemia teve menos de 1.000 mortes, ela até chegou a se espalhar, mas foi contida. Ninguém sabe muito bem por quê, mas ela desapareceu e a gente não teve mais nenhum caso do SARS-CoV-1. Depois, em 2007, 2008, nós tivemos, 2011, 2012, nós tivemos uma emergência desse aqui, que é o coronavírus do Oriente Médio, que passou do camelo para o homem. E esse a gente também teve menos de 1.000 mortes, é um vírus bem mais mortal do que o coronavírus atual, o Covid-2, né, que a gente está trabalhando agora, mas ele provoca alguns pequenos surtos, sempre no Oriente Médio, mata 3, 5, 6 pessoas, sempre com uma pneumonia muito parecida com essa do Covid-19, e ele fica lá contido. E aí, finalmente, a gente teve agora, né, em 2019, a emergência do SARS-CoV-2, do coronavírus. No entanto, se a gente olhar as pessoas que estudavam coronavírus, os trabalhos anteriores a essa pandemia, eles são unânimes em afirmar que a gente teria uma nova pandemia por coronavírus, que a gente tinha que fazer alguma coisa. Isso mostra, é muito curioso isso, porque é um contrassenso. Nós pretendemos, na medicina e na ciência, ser absolutamente racionais, né? E usar o raciocínio lógico e etc. Mas por que ninguém desenvolveu uma vacina para coronavírus ou um tratamento para coronavírus? Nós tivemos 20 anos para se preparar para essa pandemia e a humanidade não fez isso. Por que nós? Por causa da lógica capitalista da ciência. Por quê? Porque os 2 surtos de coronavírus que eu mostrei para vocês, tanto do SARS-CoV-1 quanto do vírus do Oriente Médio, mataram poucas pessoas, não atingiram as regiões ditas, né, mais desenvolvidas, mais importantes do planeta, atingiram um pequeno número de pessoas. Ou seja, eles não foram um caso suficientemente emocionante para fazer um apelo mercadológico. Quer dizer, muito pouca gente ia tomar essa vacina, muito pouca gente ia ter chance de receber um tratamento para isso. Agora, o que eu chamo de... isso tudo bem, está dentro da lógica do capitalismo. Não tenho mercado, eu não vou desenvolver o produto. Porém, se a gente pensar, hoje, quem tivesse uma vacina ou um tratamento para coronavírus, estaria trilionário, bilionário, trilionário. Então, faltou um pouco de visão de médio prazo e de acreditar que essas epidemias aconteceriam, ou uma, pelo menos, já seria suficiente, que é o que aconteceu. Então, a gente está vendo aí o trabalho que os chineses publicaram, dia 11 de janeiro de 2020, por uma coincidência feliz, no dia em que eu fiquei sabendo do surto começando em Wuhan. Eu estava lá com o Álvaro do meu lado, 31 de dezembro, no Ano Novo, foi quando foi noticiado o primeiro caso, e 11 de janeiro os chineses já publicaram essa informação e a sequência do RNA viral, que permitiu a gente começar a desenvolver testes para isso. Os vírus, em geral, eles vêm em todos os formatos e maneiras que a gente pode imaginar. Então, onde tem vida na Terra, tem vírus. Planta tem vírus, bicho tem vírus, bactéria tem vírus. E o que a gente está vendo aqui, os vírus, eles têm... A gente não vai entrar na discussão se eles são seres vivos ou não, isso é filosófico, cada um pode escolher, mas eles vêm em todos esses formatos bonitos, eles parecem como cristais. Isso são fotos reais de microscopia eletrônica, com um aumento de cerca de 100 mil vezes. Esse é o nosso amigo coronavírus, esse é o vírus da gripe, da influenza, esse é um vírus de bactéria, que tem até um tubinho por onde ele injeta seu DNA nas células bacterianas, e esse é um herpes vírus também.
E aqui são os desenhinhos, as representações desses formatos malucos que esses vírus podem ter. Mas, basicamente, o que eles são uma camada de proteína que dentro tem o material genético do vírus. E aqui eu tenho até a honra de existir um Levivírus, que é um vírus de verdade, não estou inventando, que foi o primeiro vírus, na verdade, o primeiro genoma sequenciado na história da humanidade, mas eu não tenho nada a ver com isso. E, tomando a liberdade de voltar um pouquinho para o passado, toda essa questão dos agentes, da importância dos agentes infecciosos, começa com esses dois caras, o Pasteur e o Koch, depois da invenção do microscópio. Esses caras começaram a olhar tudo quanto é líquido e sólido e ver que tinha alguma coisa que se mexia lá dentro. E começaram a pegar situações de doença e encontravam um bichinho minúsculo que via no microscópio, algo que se mexia, e que nas pessoas saudáveis, ou nos líquidos saudáveis, isso não existia. E o Pasteur começou, na verdade, seu trabalho estudando a doença da seda. Na época, a Europa, né, todo mundo sabe a importância da rota da seda, e os bichinhos da seda, que produziam a seda, sempre foi produzida com o bicho da seda, morriam. E o Pasteur, né, francês, a França tinha uma indústria da seda importante, começou a olhar no microscópio esses bichinhos da seda, descobriu que o que estava matando os bichinhos era um fungo, na verdade, e também foi o cara que identificou, que descreveu que com o calor ele matava esses bichos. Então eles desenvolveram essa teoria de que as doenças eram causadas por uma infecção, um bicho que vinha de fora para dentro do nosso corpo. E formou uma geração de cientistas que começaram a pesquisar doenças e encontrar os seus agentes microscópicos causadores de doença, entre eles o Carlos Chagas, que vocês estão vendo aqui nessa foto. Coloquei o Carlos Chagas aqui porque, para nós cientistas, ele é até hoje o patrono da ciência brasileira. Carlos Chagas foi o único cientista brasileiro indicado para o Prêmio Nobel de Medicina até hoje. Tá? Ele é conhecido mundialmente pelo seu trabalho científico e ele, na verdade, formatou a ciência brasileira como ela é até hoje. Não foi ele que criou, ele se inspirou nesses moldes do Pasteur, do Koch e de outros microbiologistas da época, mas era um cientista que estava próximo dos problemas da população. Então, o Carlos Chagas foi indicado pelo Oswaldo Cruz para ir para Minas Gerais e estudar uns surtos de cólera lá. Mas ele começou a estudar, além disso, ficou morando num vagão de trem por mais de um ano, levou seu microscópio e ele começou a estudar uma outra doença que levou o nome dele até hoje, doença de Chagas. E ele foi o cara que identificou que era pelo vetor que vinha essa doença, que o bichinho morava nas casas de pau a pique, e fez esses desenhos, são feitos pela mão dele, esses maravilhosos desenhos, onde ele descreve todo o ciclo. Esse bicho é um bicho sexuado, inclusive, né? E aqui a gente vê a menina da onde ele fez a primeira preparação que ele olhou no microscópio, a Berenice, que continuou viva e amiga dele até o fim da vida. O Chagas continuou interagindo com a Berenice, que era esse nenê que levou à descoberta do Trypanosoma cruzi. Na esteira disso, o Brasil criou seus institutos para lidar com as doenças endêmicas da época, ou doenças tropicais, né, como foram chamadas, inspirado nesse modelo. Então, nessa época, o Brasil teve uma geração de cientistas que a gente conhece ou pelo nome do instituto ou pelo nome da rua. Então, aqui, né, todo mundo conhece aqui, Fundação Oswaldo Cruz, que está aqui, o Oswaldo Cruz está aqui nessa foto, em algum lugar. Esse, obviamente, é o Einstein, visitando o Butantan em 1925, aqui é o Carlos Chagas, esse aqui é o Vital Brasil. Então, toda essa geração de cientistas que criaram esses institutos, que se dedicaram a criar tratamentos. Que eram esses tratamentos? Vacinas e soros. Né? Foram que esses dois institutos se criaram, começaram fazendo, e a gente vê hoje, né, a importância dessas instituições, né, centenárias nesse momento da crise do coronavírus. Um breve, né, a gente vive aqui na ciência biomédica, tudo que a gente faz está baseado num dogma que foi estabelecido pelo Watson e Crick na década de 50, que é esse: DNA faz RNA, faz proteína. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente pode atacar o problema da vacina hoje, com as tecnologias que a gente dispõe, nos 3 níveis. Então, eu posso ter tanto uma vacina que eu uso proteína do Covid,
quanto usar o material genético do Covid, o RNA do Covid, quanto transformar o Covid em DNA e fazer uma vacina de DNA do Covid, que não existe na natureza. Então, aqui eu coloquei à direita, tem os principais tipos de vacinas. A gente tem a vacina mais simples, que é pegar o vírus de uma cultura de células e inativá-lo com formol, por exemplo, é um inativador, e injetar o vírus inativado na gente. Essa é a Coronavac, a vacina do Butantan. Uma vacina que é feita dessa mesma forma há 50 anos para outras viroses, mas não, obviamente, para o Covid, que não existia, mas é muito segura porque é muito conhecida, a tecnologia é dominada. Mesmo assim, a gente não está produzindo essa vacina aqui no Brasil, no Butantan. A gente está dependendo de receber, primeiro, recebemos essas doses que estão sendo aplicadas, elas vieram prontas. A gente vai começar uma produção que nada mais é do que um invase. A gente vai receber o vírus numa forma líquida, esse vírus, já inativado, e simplesmente colocar no frasquinho, adicionar um outro componente de estabilização e tal, e usar isso para vacinar. Depois a gente tem as vacinas de vírus atenuado, que a do Covid ninguém tem coragem de utilizar, onde você pegaria o próprio vírus Covid, atenua ele, ou seja, torna ele mais fraquinho por algum tipo de metodologia e injeta no corpo da pessoa. O Covid, como a gente conhece pouco e tem medo, a gente não tem vacina de vírus atenuado. Mas a vacina da febre amarela, o Brasil é o maior produtor do mundo, e que a gente teve um tipo que só foi conseguido, não virou uma catástrofe, talvez do mesmo tamanho que a gente está vendo com o Covid, por causa da vacina e porque a Fiocruz tinha vacina e a gente foi capaz de vacinar a população de São Paulo, porque o vírus estava aqui na Serra da Cantareira entrando para dentro da cidade de São Paulo. Mas é uma vacina de vírus atenuado, que é uma vacina mais perigosa, porque, na verdade, o vírus replica dentro do seu corpo de forma controlada. Então, pessoas imunodeficientes e tal não podem tomar esse tipo de vacina. No caso do Covid, a gente tem a vacina da Oxford, Fiocruz, que é um vírus atenuado também, mas não é o vírus da Covid. É um adenovírus, que é um vírus que todos nós temos no nosso corpo, em algum momento a gente é infectado e não causa nenhum quadro clínico importante, onde eles tiraram só um gene, que é o gene dessa proteínazinha do Covid, colocaram no adenovírus, atenuaram ele e ele é injetado, então, e o que acontece? Ao ser injetado, ele não consegue replicar, ele não produz adenovírus no nosso corpo, ele não integra no nosso DNA, que é uma das balelas que os negacionistas antivacina estão difundindo por aí, mas ele produz a proteína no nosso músculo, o nosso corpo reconhece que aquela proteína não é do nosso corpo e produz os anticorpos. E aí a gente tem as vacinas mais de nova geração, revolucionárias, que são as vacinas de RNA mensageiro e de DNA, no caso aqui a vacina da Pfizer e da Moderna, que a gente não tem ainda no Brasil, mas são as mais, na verdade, em termos populacionais, as mais usadas, que é onde Israel está usando, os Estados Unidos está usando, o Reino Unido está usando. Que nos estudos foram muito bem, essas vacinas, mas sem dúvida são tecnologias muito menos conhecidas, porque nunca ninguém usou essas vacinas, são a primeira vez que se usa. O que isso abre, se essas vacinas de fato se provarem no desafio populacional eficazes, é que a gente vai poder ter vacinas desse tipo para tudo quanto é tipo de coisa. Então, a ciência está dando um salto que é proporcional aos bilhões que foram investidos agora na crise do Covid. Esse é além da vacina, bom, já estou terminando, mas a história é essa, que a gente só vai sair disso com a vacina, isso está claro para todo mundo, mas uma estratégia que permitiu para muitos países a gente respirar, estou falando do ponto de vista econômico, mesmo educacional, que é o tema de vocês, é a estratégia de testar, achar os positivos e isolar os positivos, e os negativos poderem continuar na sociedade. Se você faz isso de forma eficiente, você não precisa de lockdowns tão rígidos e você garante a segurança, a baixa circulação do vírus e protege, principalmente, as populações mais suscetíveis. Mas para isso você precisa testar. Esse é um centro que a DASA fez em parceria com o Ministério da Saúde, filantrópico, onde a gente está fazendo lá mais de 10 mil testes por dia para a Covid. O problema é que o que está sendo feito com esse resultado, além de estar sendo entregue ao paciente ou à pessoa? Nada. A gente não fez sobrepôs a isso um mecanismo de controle, de vigilância, ou seja, se confia muito que a pessoa vai ser consciente e vai se auto-isolar. Claro que eu não estou propondo nenhum sistema grande irmão aí, como a China, por exemplo, faz lá.
mas várias sociedades democráticas implantaram esse tipo de sistema de controle, em que a pessoa recebe informação e apoio, principalmente, para ficar isolada. Se ela mora numa comunidade carente, ela vai receber comida, ela vai receber informação, vai receber álcool gel, vai receber sabonete, para ficar lá dentro de casa. Ela não vai querer infectar as outras pessoas. Então, isso já era, já passou. Nós não temos mais essa chance, esse trunfo de fazer bloqueio inteligente, que seria o bloqueio baseado em teste. Infelizmente, a epidemia explodiu aqui e essa fase já passou, e agora nós vamos sair disso com vacina mesmo. Eu só coloquei aqui, esse é um último slide, um trabalho feito no Brasil, publicado numa das que a gente considera uma das melhores revistas, ou seja, a ciência brasileira continua respondendo, e eu não sei se eu cheguei a falar disso, mas dentro de tudo que a ciência brasileira produz, onde a ciência é considerada de mais alto impacto é em medicina tropical, por causa dessa tradição criada pelo Carlos Chagas e que foi continuada. Eu tenho muito orgulho lá do Instituto de Medicina Tropical, que é um instituto que foi fundado em 1959, quando o Brasil abundavam as parasitoses, né? Então, todas essas doenças do meio, as crianças com as barrigas grandes com verminoses, a malária, a própria doença de Chagas, super importante, né? Morriam centenas de pessoas aqui em São Paulo todos os dias, imigrantes nas obras do boom da construção. Os pedreiros morriam de repente com o coração rasgado por causa da doença de Chagas que o cara trouxe do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais, etc. Isso formou uma geração de grandes pesquisadores, né, puxando essa tradição, e que, obviamente, eram pessoas de esquerda, porque bastava um mínimo de sensibilidade para ver que o povo brasileiro estava adoecido, né, a figura do Jeca Tatu, que o Monteiro Lobato lá eternizou, por conta dessas doenças endêmicas chamadas tropicais também. E essa geração de brilhantes cientistas foi toda expulsa da USP e de outras instituições, eu conheço bem a história da USP, e depois do golpe de 64. Então, o Brasil abortou a sua evolução da sua ciência baseada, né, em medicina tropical. Mas, mesmo assim, hoje, né, houve uma certa retomada e continuamos aí o top da ciência brasileira em todas as áreas, sendo nas doenças transmissíveis, especialmente as doenças tropicais. E o que eu queria mostrar aqui é que a gente, através de métodos muito modernos de sequenciamento, a gente consegue traçar a história desses vírus e o movimento desses vírus. Isso agora está sendo muito estratégico, por exemplo, na questão da linhagem, a linhagem de Manaus, que todo mundo está discutindo. Então, hoje, a grande questão para nós, a gente sabe que a gente tem a vacina, né? Que a vacina vai chegar em algum momento, infelizmente muito tardiamente, com certeza, né? Cada dia que passa são mais pessoas que vão morrer daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, por conta de uma infecção que ela poderia ter evitado hoje com a vacina. Mas é preciso colocar, né, que existe essa dúvida se as vacinas vão manter a mesma efetividade para essas novas linhagens que estão aparecendo. Então, nós identificamos aí na virada do ano a linhagem inglesa, que é mais transmissível, entrando aqui. Depois dela, várias outras pessoas a gente já identificou no laboratório também. E agora a linhagem de Manaus, que está colocando em xeque essa questão. Se ela é mais agressiva, certamente ela é mais transmissível, mas como vai se comportar, seja em quem já teve infecção e tem uma imunidade adquirida, né, naturalmente adquirida, se essa pessoa vai poder sofrer uma reinfecção dessa linhagem, ou mesmo se as vacinas, quase todas, menos a vacina do Butantan, porque a vacina do Butantan é uma vacina de vírus inteiro, como eu falei para vocês, isso evita um pouco essa questão das mutações das linhagens variantes, e isso é fortuito, mas é muito feliz essa questão da gente ter agora a vacina do Butantan, não em grande escala ainda, mas que ela é menos, a chance dela perder eficácia com essas novas linhagens é menor. Então, eu quis dar uma pincelada assim, um pouco ambiciosa, só de 200 anos, né, da história da ciência microbiológica, passando pela vacina e pelo coronavírus também. Espero que vocês tenham gostado, tá aí meu e-mail.